Andros, moleque, é teu. Alan, eu vou entregar ele para o boletim da ocorrência. Me dá que eu vou enrolar com café presente. Não. É isso, cara. Vai tu foto na folga aí. Professora, vou me filmar. Minha imagem. Professora, vai estudar. A noite toda. Faça o seu show. Ó, quem não recebeu, eu vou deixar com o representante, depois pega o trabalho. Gente, ela vai explicar uma coisa. Você tá lá em cima. Mas vai estar Nessa da manhã. Presta atenção. Eu soube que estão fazendo terrorismo minha prova. Eu fiquei extremamente ofendida. Todo mundo diz que sua prova é a pior de todas. Minha prova é a melhor de todas. Então, um sistema avaliativo que avalia realmente vocês. Tá tomando Rivotril para dormir aqui, ó. Professora, sua base remédio. Ó, presta atenção, deixa eu ver, não precisa ficar nervoso não. Ó, até pelas chamadas eu vejo. Quem assiste às aulas, quem acompanhou o material, quem pegou o livro, não vai ter dificuldade. Eu só quero que vocês organizem o pensamento de vocês. Que vocês tenham calma. Eu já disse, a prova são 3 questões abertas e outras 3 de múltipla escolha são 4. Eu não lembro da segunda parte. São 3 ou 4, tá? Mas é uma prova que quem fez essas atividades, quem realmente fez, olha, porque eu sei exatamente quem copiou e colou, quem copiou, tá? Porque se eu fosse caixinha, eu ia dizer assim, quem é Alexi? O que é que ele fez? O que é que ele escreveu? Mas deixa pra lá, né? Tá? Então, assim, eu quero saber o que vocês pensam. Eu vou trazer aqui pra vocês, que já serve de revisão, os 2 exercícios que a gente passou, tá? Por que não ficaram com a nota máxima? Porque vocês se preocuparam tanto em explicar o que eu já sei e não me disseram o que vocês sabem. Mas se vocês notarem, coloca assim, zetética. Eu sei o que é zetética, eu sei o que é introdução ao estudo de direito. Tá? Eu quero saber, diante da questão que eu coloquei, como é que essas 3 coisas se interligam. Qual a conexão delas? Né? Alguém está aí com exercício? Lê para mim a pergunta que eu fiz. A introdução ao estudo de direito é uma análise zetética de como a dogmática jurídica conhece, interpreta e aplica o direito, mostrando as limitações. Analise a afirmação acima e explica a partir dos conceitos sobre os enfoques teóricos, zetéticos e dogmáticos. Preste atenção. Todo enunciado serve para vocês em qualquer prova, em qualquer tipo de questão. Circulem as palavras-chave da questão, porque a gente só vai saber responder quando a gente sabe o que está sendo perguntado, não é? Olha, se a questão diz uma introdução ao estudo de direito, uma afirmação verídica, né? Eu coloquei para vocês como uma verdade. E queria que vocês me dissessem se ela faz sentido ou não a partir do ponto de vista da zetética e da dogmática. Olha o que dizia a questão. O estudo introdutório do direito é um estudo zetético. Não é isso? O estudo zetético do direito, ou o estudo zetético sobre o direito, para que a gente consiga entender o aspecto dogmático do direito. O que é que isso tem a ver? Eu perguntei o que era zetética, o que era dogmática. Não, eu queria que vocês apenas, isso se fazia, teve uma resposta, meu aluno da manhã, em 3 linhas, e ele tirou a nota máxima. Porque ele respondeu o que eu queria, tá? Eu só dizer, afirmativa, eu concordo com a afirmativa ou não. Se vocês discordarem, só tinha que me provar por que vocês discordam, tá? Se me provar, pelo menos que tem uma razão de pensar diferente da minha, aceito na boa. Meu pensamento não é um certo aí. Direito, vocês vão descobrir que existem várias teorias, desde que você tenha um argumento para defender que você segue. Uma introdução do estudo do direito, deixa eu ler aqui para eu explicar.
de como essa dogmática jurídica interpreta e aplica o direito, mostrando suas limitações. Vocês concordam com isso? O que seria essa análise zetética do direito dogmático? Tudo aquilo que desde o primeiro dia de aula eu repito para vocês, quando eu faço aquele desenvolvimento histórico, lembro dos desenhos, né, da evolução da sociedade, da mudança do tipo de Estado, do tipo das relações. Né? Quando a gente faz aquilo tudo passando pela história, quando a gente fez aquele trabalho em grupo, quais eram os fatores zetéticos que interferem no direito? Vamos lá? Economia. A sociologia é o modo como aquela sociedade se relaciona, os valores que aquela sociedade adota. O que mais? Cultura. O que mais? A política. Na verdade, isso tudo não são questões zetéticas, vocês estão fora do direito, que é um conceito bem aberto. A gente pode, inclusive, né, analisar essa dogmática jurídica a partir de um ponto de vista zetético. Vocês viram que tem disciplinas zetéticas que a gente usa no estudo do direito. Lembram daquelas disciplinas que tem lá no material? Estudaram? Né? Psicologia jurídica, sociologia jurídica, filosofia jurídica. Né? Por quê? Porque isso tudo vai fazer a gente entender como esse direito dogmático, o direito que tem que ter um ponto de partida fixo. Qual o ponto de partida fixo do direito brasileiro? Olha como eu estou dizendo, o direito brasileiro. A nossa Constituição. Lembram lá da pirâmide? Não é? Então eu não posso interpretar essa legislação toda de qualquer forma. Eu, juiz, intérprete do direito. Eu, legislador, não posso fazer qualquer lei de qualquer jeito. Porque eu estou numa ciência dogmática que tem pontos fixos, que limitam a atuação do Estado, seja na sua função de julgar, seja na sua função de legislar, seja na sua função de executar. O próprio Estado, lembra lá da teoria do poder? Tem seu poder limitado pelo próprio direito que ele cria, não é assim? Por quê? Porque isso nos dá segurança jurídica. Então, quem conseguiu responder a questão, né, interligando isso? A introdução do estudo do direito, ela realmente é um estudo zetético, que ela analisa todos os fatores que vão vir interferir nesse direito dogmático. É que ele não pode desprezar. Imagina, tem como o direito desprezar a sociologia? Tem? Não, o que é o direito? Mas lembra lá, qual é a frase típica do direito? Só existe direito porque existe sociedade. Se não existisse sociedade, não existiria direito. O inverso também, a sociedade só existe porque existem regras, né, para comandá-la, para limitar as liberdades individuais em virtude do quê? Do bem comum, tá? Então, isso é o conceito. A gente faz nosso estudo de introdução ao direito, a nossa disciplina, ela estuda introdução ao estudo de direito de forma aberta, ela estuda o direito de forma aberta, mas ela não esquece jamais os preceitos que vão nortear o pensamento de vocês daqui por diante. Né? Quando vocês forem estudar o direito penal, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito civil, vocês não vão estudar e interpretar a lei de qualquer forma. Vocês sabem o caminho pelo qual vocês estão trilhando. Ah, vocês vão usar o direito americano para interpretar uma lei brasileira? Vocês forem juízes, vocês vão julgar como? Pelo direito americano ou pelo direito brasileiro? O nosso ponto de partida. Certo? Deu para entender? Dúvidas? Pergunta, um momento. Dúvidas? Deu para entender que a pergunta foi essa? Tranquilo? A próxima. Ó, teoria da Katanga não é uma teoria do direito. É uma crítica, né? O juiz, diante da nossa realidade, qual é a nossa realidade no Brasil? Vocês acham que o legislador brasileiro ele legisla? O que vocês acham? Ele legisla direitinho, ele consegue criar leis para resolver os problemas da sociedade, ou prever aquilo que pode ser um problema e já criar lei para impedir? O que vocês acham? Não, né? A gente tem vários exemplos, né, de decisões que chegam no Supremo, inclusive, para decidir, porque o legislador ainda não criou a lei, né? O certo seria que houvesse a lei, que a gente já conhecesse a lei para a gente saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Para que a gente, não querendo, a gente não faça, mas se a gente quiser, a gente possa arcar com o risco da responsabilidade. Quando não existe lei, o juiz vai ter que decidir, porque o Estado tem que dizer o direito, não importa em que poder, se executivo, se legislativo ou judiciário. O Estado tem que dizer os direitos. Quando existe lei, existe conflito. Quem resolve o conflito?
judiciários? Através do juiz, através de uma sentença. O que acontece no Brasil? Aí já serve para a revisão toda. A pergunta da teoria da Catiana, eu queria que vocês analisassem ela à luz do quê? De duas correntes. Ó, cuidado quando for escrever assim, ó. A corrente de pensamento ou corrente filosófica do juiz-naturalismo, é tudo junto, ou do juiz-positivismo. A corrente do justnaturalismo, ela entende que existe um direito natural. Já do justpositivismo, critica esse direito natural. Ela diz que só é direito o que está na lei, o que o Estado produz. O direito positivo. Eu vou dizer como é hoje no Brasil, porque o juiz fez aquela crítica, depois a gente volta para cá. Como o nosso legislativo não faz lei suficiente, o nosso judiciário ele é obrigado toda vez a estar decidindo coisas que não há previsão na lei. Exemplo, aborto de feto unissex, casamento, pessoas do mesmo sexo, e uma infinidade de coisas que chegam ao judiciário que ele não tem uma previsão legal para ele se pautar. Ele fica sem o seu ponto de partida. Posso dizer isso? Ele fica sem o seu ponto de partida. Direito à ciência da caixa, porque o seu ponto de partida que é a lei. Só que quando a gente for estudar fontes do direito, a gente vai entender que não é só a lei. Existem outras fontes do direito que permitem que o juiz ele decida, né, na ausência de lei. Depois passa pra cá, depois começou aí. Mas cadê a lista com as notas? Acho que já falava do lado. Agora volta. Voltando. O judiciário, ele é obrigado a decidir sem a lei esse ponto de partida. E existe dentro da própria lei uma permissão para ele decidir dentro do direito, que é algo maior que a lei. Não é? Ele buscar dentro do próprio ordenamento jurídico alternativas para que possa dar uma decisão justa, porque afinal, a finalidade do direito é trazer paz social. E só existe paz social quando os conflitos são resolvidos, não é assim? E o direito não tem um ideal da justiça? Né? E essa justiça, as pessoas quando sentem que a justiça está sendo feita, elas sentem paz, elas não brigam com todo mundo. Bem, o que acontece hoje? O nosso judiciário, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra? Neopositivismo, né? Com os regimes fascistas e nazistas, que foram regimes criados sob a égide da lei, viu-se que o direito positivo, nessa corrente dos positivistas que defendiam o direito positivo criado pelo Estado como ideal de justiça, como bom, não era perfeito. Né? Porque até então eles criticavam o direito natural. Qual era o problema do direito natural? Não se faltavam valores. Valores. Né? O direito natural era puramente a noção do justo a partir de valores. O que são valores? Valores morais, valores religiosos. Os valores são universais. Todo mundo tem os mesmos valores, os mesmos princípios. A mesma noção de certo e errado, de bem e de mal? Não. E isso dava segurança jurídica? Não. Isso dava paz social? Não. Imagina, eu podia dizer uma coisa aqui para a colega de vocês, e ela ia me processar, e eu nem sequer saber qual poderia ser o possível resultado daquilo, porque não existia pelo que eu me pautar. Dependendo do juiz, aquela decisão poderia ir para caminhos totalmente diferentes. Lembrem-se vocês da Inquisição, não é? Quem era queimado na fogueira? Quem aquele juiz achasse que merecia para a fogueira? Ponto. Não necessariamente ela teria que ter feito algo ruim. Porque o ruim era muito variável, eram valores, né? Podia ser ruim hoje, amanhã não era, vai saber. Isso era a crítica de fazer o direito natural, tá? Que
são meros valores não são universais. O julgador, se ele vai julgar pelos seus valores, que não tem como a gente se desvencilhar dos nossos valores, afinal somos humanos, essa decisão pode não ser justa, não o melhor para aquela sociedade. O positivismo vem e surge para dar essa segurança jurídica. Ótimo, agora temos a lei. Só se pode julgar com base na lei. Lei posta pelo Estado, criada pelos homens, o bom para essa sociedade. Beleza. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Será que tudo que está sendo feito sob a proteção da lei, sob o resguardo da lei, sob a autorização da lei, também é bom? É justo? Não. Será? Não foi, não é? Não foi. E aí se desconstrui, né, toda essa teoria do positivismo, né, fixo na lei, para fazer uma melhora dele. Voltar ao direito natural ninguém quer, tá? Não serve. O direito natural não traz segurança jurídica, não traz paz social. Dá instabilidade porque a gente fica na mão do julgador. Direito positivo é bom, mas também não pode ser um direito meramente legalista. Por quê? Porque o direito é feito para a sociedade. E sociedade tem valor. Se o direito não acompanha o valor dessa sociedade, será que esse direito vai atender às necessidades dessa sociedade e vai trazer paz social? Não. Provavelmente não. Né? Quando a gente vê hoje o direito brasileiro, que vocês desde o primeiro de aula falam, quantas injustiças nós sofremos, a gente para e se questiona, será que o nosso direito está atendendo os valores que a nossa sociedade defende? Né? A gente tem que se reperguntar o que é que está errado, o que é que eu preciso fazer para mudar. Porque se um não anda no mesmo passo que o outro, gera instabilidade social, que é isso que a gente conhecia hoje. Né? Há um descompasso entre o que a sociedade quer, o que o Estado quer, né? O que alguns grupos querem, e está todo mundo meio perdido. Então eu preciso que haja um compasso para isso. E aí surge o neopositivismo, que defende que a melhor forma de equilibrar isso é adicionar valor ao direito. Não é voltar ao direito natural, mas pegar o que o direito natural tinha de bom, né? Porque o direito e moral não são a mesma coisa. Lembra lá da teoria do mínimo ético? Né? Direito e moral não são a mesma coisa, mas também não são tão distintos assim. Né? O direito, por estar na sociedade, ele também tem que ter os valores dessa sociedade, pelo menos o mínimo desses valores. Tá? Isso surge o neopositivismo. E com isso tudo, né? Vou bem focar no caso de vocês no Brasil. Com a Constituição de 1988, nós saímos de um período de ditadura em que realmente, né, houve uma transgressão terrível contra o direito do homem. Né? Pessoas eram torturadas, mortas, né, sem o mínimo direito à justiça, a um julgamento justo. E vem uma Constituição que não tem como não ter sido influenciada por essa realidade social. E insere um monte de princípios, de valores. Aonde que está a Constituição mesmo? Onde estão nossos princípios, nossos valores? Na Constituição Federal. E dentro desses princípios tem dois que os juízes adoram usar. Vocês já viram? Qual é o símbolo mesmo do direito que eu esqueci? A deusa da justiça. A deusa da justiça, como é que ela anda? A espada e a balança, não é a balancinha lá. Por que a balança? A balança tem a ver com medida, não é? Com peso, equilíbrio lá. É isso que é o direito. E surge dois princípios que têm muito a ver com essa balança, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso eu estou dizendo para vocês só para explicar, isso não vai cair na prova, né? Que vocês só vão ver esse direito constitucional. Pelo princípio da razoabilidade, ele diz que as decisões judiciais elas têm que ser razoáveis. O que é uma decisão razoável? Vocês entendem por razoável? De acordo com o delito. Razoável de acordo com o delito. Bom para ambos os lados. Seria mais ou menos assim. Razoável é toda aquela decisão que, por mais que a gente não concorde na sua totalidade, a gente ainda olha assim e diz: é razoável. Então, É mais ou menos. Está no caminho do justo. Oi? Está no caminho do justo. Tá? O razoável é aquilo que se esperava, o mínimo que se esperava. Não é? E a da proporcionalidade, que tem mais a ver com a medida. Que toda decisão judicial tem que ser proporcional. Ou seja, a penalidade aplicada ela tem que ser proporcional ao fato que não se aceita, ao ato cometido que não se aceita. Para que não haja um desequilíbrio nessa balança. É o que muitos juízes brasileiros fazem. Toda decisão judicial está na lei. Todo juiz
tem que fundamentar a sua decisão, tem que se justificar, tem que... Tá na onde? Todo juiz tem que fundamentar sua decisão, se justificar, porque ele está decidindo daquele jeito. E ele se fundamenta com o quê? Em dogmas ou em valores? Em dogmas, é um direito dogmático. Então toda a justificativa do juiz, ela tem que ser fundamentada no direito. Só que nosso direito diz assim: princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da igualdade. O que é igual para vocês? O que é proporcional para vocês? Vamos pegar um caso? É aquela questão da testemunha de Jeová, né, que não faz transfusão de sangue. Diante da vida e diante da liberdade religiosa, o que é mais razoável? O que é mais proporcional? Isso é o que, minha gente? Não é? Eu não posso nunca dizer para você, não é direito natural, esqueça, é valor. Direito natural é uma teoria sobre valor. Eu não posso jamais dizer para vocês que um é mais importante que o outro. Não é. Mas em um momento, quando eles se chocam, quem é que vai preponderar? A vida. Que disse? Entendeu? Não tenho certeza aí, porque eu não sei se aquilo vai ser realmente o justo. É difícil. A gente chama isso dos casos de difícil resolução. Né? Existem casos difíceis também no direito, não é só na engenharia que é aqueles cálculos justos, que é difícil. Porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com ideologias, com crenças, com fé. Né? Isso também é importante. E alguns juízes, eles simplesmente, quando julgam, dizem assim: faz a decisão pelo princípio da proporcionalidade. E eles não se explicam. Por que você dizer que é pelo princípio da proporcionalidade, você não disse nada? Se você não mostrar exatamente qual a medida do que você está aplicando naquele caso. E a teoria da Catianga é um juiz federal que começa a criticar o que a gente está chamando no Brasil de ativismo judicial. Ativismo judicial são todas aquelas vezes que o judiciário aparece muito mais que o legislativo, porque o legislativo não faz a parte dele. Então o judiciário é obrigado a se manifestar. E o legislativo critica o judiciário. Não sei se vocês já viram, né? A Câmara dos Deputados criticando o Supremo, porque diz que o Supremo está fazendo lei agora. Por quê? Porque o judiciário é obrigado a se pronunciar. O legislativo não faz, o judiciário faz. Aí tem toda aquela questão. Está havendo interferência na esfera dos poderes, que tem que ser que a esfera do poder tripartida, cada um com sua competência? Né? Isso são questões que se discutem no direito. Tá? E a teoria da Catianga criticou isso. Ele pegou um jogo. E que a pessoa não sabe a regra. Né? A gente não sabia a regra do jogo. A pessoa diz: vamos jogar Catianga, o outro Bernardo Espécie dizer que não sei o que é isso. Vamos. Né? E toda hora aquela regra muda. Isso se parece com o quê? Com a nossa sociedade sobre a falta de um direito positivo. Em que a sociedade apenas se regulava por valores que não são fixos, não são predeterminados. Né? Então aquilo gera segurança? Não. Qual era a crítica que eu queria que vocês fizessem sobre a Catianga? Era só dizer, né, o que é que vocês acharam daquilo diante do conceito do direito natural e do direito positivo, se vocês são a favor de um ou de outro. Né? Porque vocês têm que ter muito claro na mente de vocês que tantas duas correntes têm vantagens, no sentido de que o valor é importante, que ele não está desvinculado do direito, porque o direito é uma ciência social e a sociedade tem valores, então não tem como dissociar direito de valor. Mas que também a gente não pode se nortear apenas por valores. Lembrem que toda vez que a gente não tiver algo fixo, rígido, a gente está dando espaço para que falte segurança jurídica, porque quem tem poder vai ter tende dele a abusar. Isso é da natureza humana. Então a gente tenta o tempo todo limitar o poder. Poder de quem? Do Estado, o poder do economicamente mais forte. Né? Todas aquelas situações em que há um desequilíbrio natural entre as partes. Lembre que a igualdade, ela só é um ideal da lei. A lei reconhece, todos são iguais perante a lei. Ela nitidamente diz que, na realidade, nós não somos iguais. Porque existem fatores que afetam essa igualdade. Por isso que surge o direito do trabalho para proteger o trabalhador. Porque por mais que você há uma vontade comum do empregador de contratar e do trabalhador em trabalhar, não há igualdade nessa relação. Por quê? Porque a diferença econômica é criminosa evidente. Isso acaba com a igualdade. Então vem a lei para tentar equilibrar essas partes.
Fechado? Tem dúvidas? Voltando na fita um pouquinho. Essa questão da testemunha de Jeová é uma dúvida que foi tirada da outra aula. Eu tenho um filho, 2 anos, sofre um acidente com uma outra cirurgia. O médico decide me aplicar sempre contra a minha vontade, né? Meus preceitos religiosos, salvar a vida da criança ali. Se a testemunha de Jeová faz isso, ela tem seus fundamentos, eu não sei. Ela pode. Como é que ela pode prejudicar o médico? Ela vai procurar Processar, dizendo que não direito. teve autorização, justamente por isso. Tá? Mas aí o médico vai. Olha como que eu tô dizendo. Eu não sei dizer pra vocês qual a decisão mais acertada. Eu não sei se eu poderia exigir do médico. Naquela situação, é conduta diversa daquela. Então, a obrigação legal também de salvar vidas. Né? Pra mim, eu não penalizaria o médico. Tá? Mas eu entendo, sim, a ofensa ao direito daquela família. Ele não está errado em se sentir ofendido. Agora, eu não penalizaria o médico. Por quê? Até pela vida da criança. Se fosse a dele próprio, né? Mas o filho já foge da esfera do poder dele. Né? Você é pai ou mãe de alguém, você não é dono, não. Somos todos filhos. Tá? Então, assim, fica mais delicado. Mas a situação é delicada. Porque, assim, eu pergunto porque, assim, se falou Como fundamento jurídico, liberdade religiosa. Todos nós podemos acreditar. coberto pela lei também, né? Sim. Constitucional, do mesmo artigo lá, ó. Vida e liberdade. Como falou outra vez que tinha vindo o juiz, o promotor dado uma Não, ele foi palestra, palestra que sobre meios existia alternativos. outros meios alternativos. Né? Será que esses outros meios não são mais seguros que o seu? O sangue não é seguro. Eu sei que o sangue é seguro para transfusão. Não Acho tem, que não isso sabe, chega não muito mais a sabe. doença, né? Com certeza. Assim, o que eu acho que, assim, é uma situação tão delicada, né, gente? Eu acho que se a gente tivesse um Estado atuante, por exemplo, eu tenho qual a porcentagem da população brasileira que tem essa religião? Porque se é minoria, a minoria também é protegida pela lei. Né? Vamos informar as pessoas, inclusive esse profissional médico que sai da faculdade, porque não insere lá, porque isso é o governo federal, é o MEC que diz o que é que a gente tem que dar para vocês e o que não dá, é o MEC que diz o que é essencial na formação daquela pessoa, naquela graduação. Por que ele não diz, vamos inserir aqui uma disciplina, modos alternativos, né? Porque você estaria respeitando aquelas pessoas, porque quando chegasse ao seu testemunho de Jeová, antes dele só pensar naquilo, ele poderia buscar algo antes. Aí teria um equilíbrio maior, mas aí é uma coisa muito mais complexa. Né? Eu acho que a gente precisa de um poder muito mais atuante. E parar e olhar para essas situações, que por mais que sejam muito pontuais, mas não acontece, não chega nos ouvidos da gente, não está lá na justiça, tá joia? Outra coisinha, uma observação, ó, direito natural, desvinculem direito natural de direito divino. Lembrem que o direito natural ele passou por 3 fases, quais foram? Lembram? A fase cosmológica, lembram disso? A fase teológica e a fase antropológica. E o bom que vocês procurem pelo menos um pensador, se lembrem que remetam vocês a essas fases, tá? Ó, a cosmológica é na antiguidade, em que existiam vários deuses. Lembrem da mitologia grega, tá? Em que aqui se dizia que havia um direito natural pautado o quê? Nesses valores do bem e do mal, mas que haviam vários e vários deuses. Depois veio o teológico. O teológico, ele surge com o surgimento do cristianismo, em que Deus é o centro do bem, é sinônimo do bem, do bom, do que é certo. Nessa fase teológica, sim, o direito natural se equivale ao direito divino, porque Deus era visto como bom, inclusive porque era a igreja que dominava. E era a igreja que estava mais próxima de Deus. Então o que era certo e o que era errado era dito por quem? Pelos valores da igreja. Quando vem a queda da igreja com os ideais do protestantismo, análises estéticas da coisa, esse pensamento teológico, ele perde sua razão de ser. Porque como é que eu vou dizer que o que é bem e o que é bom vem de Deus, se agora as pessoas começam a contestar esse próprio Deus? Então, se contesta a igreja, contesta o Deus dessa igreja. Justamente porque as pessoas não acreditavam que o que a igreja dizia de certo e de bom era vontade divina, mas sim dos homens que estavam na igreja.
Rompe-se esse pensamento que direito natural tem a ver com Deus e muda-se o foco. Agora é o próprio homem, homem. O homem passa a ser a razão do bem e do bom, a fase racionalista do direito natural. Existe o certo, existe o bom, existem certos valores que todo homem merece ter porque ele é homem. Inclusive, na ausência de Deus, esses direitos têm que ser respeitados. Tá? São valores universais. É a partir dessa fase antropológica que a gente tem os ideais dos nossos hoje direitos humanos. Inclusive faz parte dessa fase antropológica influenciada pelo quê? Pelos ideais da Revolução Francesa. Quais são mesmo? Igualdade, fraternidade, eternidade. Aí, nessa fase aí, você está com os contratualistas? Oi? Nessa fase você está com os contratualistas? Mas é porque a teoria do contrato pra gente não serve muito não. Na gente está vendo o direito serviu naquela formação do direito positivo. Quanto ao direito natural, nem tanto. A gente pegou aquelas explanações para que vocês vissem a própria noção de formação de Estado do que era direito. Né? Como é que surge esse direito positivo a partir, sim, de ideias contratuais? De que esse direito aqui, ele deve ser posto pelo homem. Não basta só que ele seja uma noção de certo e de justo pela razão de ser do homem. Ele precisa de mais. Ele precisa ser posto para todos, para que todos obriguem, né? Para que todos fiquem submetidos àquelas normas. E isso que justifica que o Estado faça esse direito, aí vem a teoria contratualista. Tá? Então justifica o poder do Estado de dizer o que é direito. Tá? É correto dizer que, no caso, na Revolução Francesa, surgiu os direitos humanos, e na Revolução Industrial. Não fala de direitos humanos, as noções iniciais. A gente não pode falar de direitos humanos, eles só surgiram na Segunda Guerra Mundial. Tá? Olha o Estado. Tá, vamos lá. Professor, depois fala sobre a teoria do Guilherme. Tá, volto pra lá. Vamos fazer a teoria do Estado e depois a teoria do Guilherme. Ó, como é que surge o Estado moderno? Não é? Ó, eu vou pegar mais aqui, ó, e eu vou fazer a comparação ao direito natural, tá? Na antiguidade, a gente não fala de direito até aqui, ó. A gente fala em noção do justo, em de dizer o que é justo, que hoje, pela concepção que a gente tem formada, a gente chama de direito. Mas antigamente a gente não podia dizer que era um direito, como a gente conhece hoje. Mas noções do justo, como é que as pessoas buscavam justiça? Acho que a melhor forma da gente interpretar a evolução do direito até aqui. Como é que a sociedade, né, tentava viver bem, em paz, né, buscando a justiça? Na antiguidade, ela sempre se pautava nos ideais cosmológicos dos seus deuses, que eram vários. Na antiguidade, eles cultuavam vários deuses, dependendo da cultura, né? Deus Sol, Deus Mar. Vai pegar a mitologia grega, Zeus, Íris, Osíris, né? Vai. Osíris acho que é do Egito, aqui vai. Isso tá ligado? Posso pegar direito público e direito privado também aqui? Posso? Não? Querem que eu já dê com direito público e privado? Ó, na antiguidade, a sociedade tinha uma economia baseada no quê? Na agricultura. Então tinha poder quem tinha
houvesse um núcleo familiar muito forte. Se vocês olharem, por que existiam reinados? O que é que dizia que uma pessoa era da nobreza? Não era. O sangue da família. Né? Por isso que existia a nobreza. As pessoas se dividiam pela sua origem genealógica mesmo, pelo sangue. Né? Então existia um poder familiar muito grande. A esfera privada, ela era altamente relevante. Né? Por isso que o Pater tinha um grande poder, porque as pessoas precisavam da proteção dele para poder habitar a sua terra e ter segurança, tá? Aqui nessa esfera privada, também conhecida como o quê? Labor. Estudaram isso? É um trabalho físico aplicado à agricultura de subsistência. Né? Era um trabalho laboral, em que as pessoas cultivavam sua própria terra e tiravam os frutos dessa terra para si. Tá? Por isso que era um labor. Com a evolução dessa sociedade, vários e vários núcleos familiares começam a se acumular. A gente vem para o caso aqui, ó. Começa em Roma, está lá com a Idade Média, né? Que surge o sistema do regime feudal. Nada mais é o regime feudal que a gente pode chamar de reinos, tá? Os feudos eram verdadeiros reinos. Cada senhor feudal daquele era muito poderoso. Aqui começa a surgir outra forma de atividade econômica. Qual? Comércio. Não é? Juntamente com o comércio, eu saio de uma classe puramente burguesa, da nobreza e do proletário, quem trabalhava, você falar de proletário, do trabalhador, camponês, melhor, pra cá. E aqui surge a figura da igreja. Na Idade Média, quem domina o poder divino. Então, o justo ele era buscado através de uma justificação divina. Por isso que a igreja tinha tanto poder. E aqui começa a surgir a preocupação em virtude dessas relações com a política, que a gente chama de ação, que começa a marcar a esfera do direito público. Tá bom assim? Tá dando pra entender? Misturou tudo? Isso é o direito natural. Hã? Isso é abaixo do direito natural. Ó, o direito natural tá aqui, ó, justiça, cosmológico teológico. Só que junto a essa noção do justo, né, como é que essa ação política ia buscar o justo? Também se baseando no que era justo para Deus. Tá? Com a Idade Média, vem todos aqueles abusos cometidos no reinado. Né? A gente pode dizer que o direito positivo ele é criado pelo Estado. Sim. E é criado pelo Estado. Então aqui começam a haver sérios abusos. Essa classe burguesa que surgiu com o comércio, ela também passa a ter poder. Agora o poder que estava só na terra, que estava aqui, ó, ele agora não era a única fonte de poder. Outro poder surge, o poder econômico, do dinheiro, do comércio. Duas classes com poder se conflituando. Ainda por cima tinha outra classe. Que classe? A do clero. Era poder demais, né? Então isso tudo causa um rebuliço na sociedade que precisa, né, sair dessa situação. Porque esses daqui tinham dinheiro que financiava esse e esse, mas não tinha poder político. E eles queriam ter poder político. Ter poder político é tomar decisões na sociedade, no público, é definir ações. E eles não tinham isso. Só quem tinha poder político era o clero e a nobreza. Essa burguesia se aproveita dos camponeses, que eram quem laboravam, né, na terra, para fazer o quê? Uma revolução. Que revolução? Que vem acompanhada de uma revolução protestante. Veja bem, eu tenho uma revolução protestante para acabar com que poder? E tem uma revolução política para acabar com que poder? A nobreza. Então eu mudo, inclusive, a minha forma de dizer o justo. O justo não vai ser mais feito pelo direito natural baseado em Deus, mas baseado no homem.
Tá? Quando isso aqui se concretiza, essa Revolução Francesa, né, essa Revolução Protestante, ela se consolida, surge o Estado moderno. E esse Estado moderno não aceita uma justiça pautada em valores, por mais que se baseie no homem. Ele quer que quem diga o que é justo agora é o próprio Estado. E que esse Estado represente a sociedade. Representa a sociedade em quê? Em todas as suas camadas. Não só na nobreza, não só na burguesia, não só no povo, mas todos. E para que isso aconteça, esse Estado tem que ser tripartido, com 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Tá? E esses poderes vão criar um Estado de direito. O direito posto pelo Estado, que tem como sua ideia de formação, que vem da teoria pura do direito de Kelsen, uma pirâmide que tem que ter uma norma suprema que guie Então aqui surge a ideia de um direito posto no Estado moderno só, quando se rompe com tudo isso aqui que foi construído. Só que aqui também surge outra polêmica quando a gente vai dividir o que seria da esfera pública do privado. Nesse direito posto, a gente tem que dizer o que é que o Estado vai ter que se meter e o que é que o Estado não pode se meter, porque um dos princípios da Revolução Francesa foi a liberdade. E nessa liberdade, que a gente chama dos direitos civis que eles exigiam, eu dizia assim: Estado, fica na tua. Porque eu tenho minha liberdade para decidir o que eu quero e o que eu não quero para mim. Eu não quero que você se meta na minha vida privada, nos meus negócios. Era a burguesia que foi idealizada a Revolução Francesa. Ela não queria que o Estado de passe como ela tinha que fazer seus negócios. Tá? Ela não queria dos tributos. Então era a liberdade. Estado, fica na tua, eu quero meus direitos civis. Não se mete. Porque somos livres. Tudo aquilo que se refere à liberdade, chamamos de direitos civis, que a gente vai fazer hoje, que é o nosso direito civil, direito empresarial, é da esfera privada. Tá? Depois se descobre que esse Estado ele tem uma função no público, sim. O Estado tem que dizer as leis, as normas que limitam a liberdade dos indivíduos, seus impulsos egoístas em prol do todo. Que aí surge, lembra daquela vez que eu falei, primeira geração, segunda geração de direitos? Os famosos direitos sociais. Porque esses direitos sociais foram impulsionados por outra revolução. Que revolução? Industrial. Isso é também do Estado moderno? Sim. Tá? Por quê? A Revolução Industrial foi antes. Era para os camponeses, né? Para o trabalhador. Não, para o trabalhador. A Revolução Industrial. Se não mudou aqui a forma de economia, os camponeses saem do campo para ir para as indústrias. Trabalhar nas indústrias. Eram altamente explorados, 14 horas de trabalho diário, incessantemente, mulheres, crianças e homens, sem a menor condição de segurança, de saúde, de higiene. Há salários, né, seja condicional de escravo. Então isso aqui faz com que a sociedade exija que o Estado saia só da decisão política do social, que era do direito público, para interferir também nisso. Olha, Estado, você tem que me dar segurança, você tem que me dar alimentação, saúde, educação e também me proteger nessa relação trabalhista. Porque isso aqui, que era atenção privado, que era um contrato de trabalho entre o industrial e o trabalhador, ele não poderia estar dentro da liberdade. Porque nem sempre o trabalhador tem liberdade, ele só tinha aquilo de escolha. E a única opção não é liberdade. Aí surge a questão do trabalho. E que até hoje se discute qual o ramo do direito do trabalho, público ou privado. Por que ele é privado? Porque é um contrato. A gente só trabalha para quem a gente quer e só dá emprego para a gente porque quer. E a liberdade de vontade do empregado e empregador. Mas será que é só uma relação privada? Há uma interferência muito forte do público. Se vocês pegarem o direito trabalhista brasileiro, há uma interferência muito forte. Por quê? Porque é uma relação sem igualdade, em virtude do poder econômico.
Aí há uma forte interferência do Estado. É aquela noção que era muito certa do que era da esfera do Estado cuidar, do que era da esfera dos indivíduos cuidarem, do privado e do público, começa a ficar confuso. O trabalho é a mesma coisa que o labor? Não, porque o labor a gente trabalhava pra gente mesmo. O trabalho, você trabalha para outra pessoa, você vende sua força física, mental para outra pessoa, né? Então, não é a mesma coisa daquele labor, tá? E aqui que surge a questão do direito do trabalho, se é público, se é privado. Há doutrinadores que entendem que é ramo de direito público, outros que é ramo de direito privado, a maioria entende que é ramo de direito privado, apesar da interferência de leis do Estado na relação. Dúvidas? Ai, outra questão, eu sou professora. Beleza. Beleza, tá questão? Voltando, o que é direito público? O que é direito público? O ramo do direito, que é a coletividade. Aqui aquelas teorias, lembram lá? Né? Que pode, é o ramo do direito cujas relações são as relações sociais, né? Dependendo ao interesse do Estado naquilo, tá? Então, ramo de direito público e direito privado são ramos do direito, que a gente divide essa dogmática jurídica para facilitar o nosso estudo, né? O direito é um só, mas a gente divide, como divide em disciplinas, para a gente estudar melhor, tá? Para fazer por partes a gente consegue ver melhor o todo. O que é direito positivo? É o direito posto pelo Estado. O que é direito natural? São valores. É a teoria do justo pautada em valores. Porque aí vai depender a fase que estava. Se era na cosmológica, na teológica ou na antropológica. Nem sempre o direito natural foi pautado em Deus. Tem uma fase antropológica, do racionalismo, né? Os ideais da Revolução Francesa, do protestantismo. Não rompe a ideia de um direito natural só pautado no homem. Tem lá o Grosso, né? Tem lá o material de vocês explicando isso. Então, cuidado. Direito natural tem a ver com o divino aqui, ó. Mas depois muda. Porque muda, inclusive, o poder dentro da sociedade, quando deixa de ser da igreja, certo? Direito subjetivo, o que é direito subjetivo? Passar a ter que exercer meu direito. De exigir que respeitem seu direito. Então, o direito subjetivo é o que a lei nos faculta. Ó, eu tenho um direito à vida, não tenho? Esse meu direito à vida é meu. Eu posso me matar? Posso. Posso. Agora, você pode me matar? Não. É faculdade minha. Eu posso até abrir mão dele. Mas se alguém vir contra ele, vir de encontro, olha o dedinho, é direito meu. Eu tenho como exigir que o Estado faça alguma coisa contra você se você quiser agredir. Tá? Direitos subjetivos são os nossos direitos. Aqui quer dizer assim, eu tenho direito a isso. Porque a gente sabe que tem uma proteção da lei que nos garante que aquele direito seja exercido. Direito objetivo. Direito objetivo é uma noção treinamento jurídico. Direito objetivo são aquelas regras que não são de direito subjetivo. Não ultrapassar o sinal vermelho. Tá? Elas não têm o trabalho, você sabe. São as regras de conduta, as regras do processo que tem prazos. Tá? Conjunto de regras jurídicas. Sim. Eu posso dizer assim, que eu tenho direito. Eu tenho um direito positivo, que é tudo aquilo criado pelo Estado. E eu posso dizer que essa pirâmide é o nosso direito objetivo. Inclusive dela, eu tenho direitos subjetivos. É tudo aquilo que o Estado põe, seja no legislativo, através de suas leis, seja no judiciário, através de suas decisões, seja no executivo, através de suas portarias, regulamentos. É tudo aquilo que faz parte da legislação que o Estado produz, desse grande ciclo. E o nosso poder legislativo é representado pela pirâmide, cujo ápice é a Constituição Federal. Todas essas normas são normas de direito objetivo, né? E existem as normas de direito subjetivo. As direitos subjetivos é aquela que a gente pode exigir uma contrapartida de alguém para nos reparar quando ele é ferido, certo? Seja do Estado, seja de outra pessoa. Todas aquelas causas de indenização que a gente tem um direito subjetivo, tá? Direito comparado. Okay?
Isso aí. Direito comparado, a gente não faz um estudo do ordenamento de outro país. Ah, cotas raciais. É um direito que surgiu originalmente onde? Nos Estados Unidos. Então faz um estudo comparado com os Estados Unidos. Ah, não tem uma lei aqui. Eu posso buscar uma lei de outro país para poder nortear minha decisão do juiz ou juiz? Posso. Já que não existe no meu ordenamento, se já existe em outros, por que não? A gente olha, né? A história, nada se cria, tudo se copia. Se é um modelo bom que eu posso aplicar aqui, por que não? Tá certo? Direito comparado. É quando a gente busca alternativas para o justo, quando a gente não tem no nosso ordenamento, a gente vai em outro país buscar a experiência deles. Tá? Jus naturalismo e jus positivismo. A resposta para os dois, está em direito natural e direito positivo, são praticamente Ó, direito natural, assim, jus positivismo é uma corrente doutrinária ou filosófica que defende a existência de um direito positivo como a única fonte de se alcançar a justiça, o direito criado pelo Estado. Justnaturalismo é a corrente filosófica de pensadores que defendem que existe um direito natural que independe desse direito positivo, que é um direito inerente ao homem, seja por questão divina, seja por questão do próprio homem. Tá? Então, o justnaturalismo estuda o direito natural e o justpositivismo estuda o direito positivo. Então, ele é objeto do estudo dessas correntes. Tá? Faltou alguma coisa? Teorismo ético? No caso, essa pirâmide ela é normativa, né? É, do legislativo. Tá? A senhora vai falar alguma coisa sobre aquelas últimas aulas que a senhora deu? Porque foram tão rápidas as explicações. Mas não foi de direito público privado, de sanção e coação, né? A lista. O que a gente é importante saber é a diferença entre direito e moral. Nós estamos no estudo introdutório do direito. É só para a gente saber responder aquelas perguntas iniciais do que é o justo. De que direito e justiça não são a mesma coisa. Não é? Direito não é a mesma coisa que justiça, mas ele busca uma justiça. Tá? As regras sociais, né? As regras religiosas, elas buscam o quê? Escolhas do bem e do mal, né? Não do bom e do ruim. Né? Como a gente deve agir com o quê? A gente deve agir como, não é? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Gente, olha, desde domingo que eu corrigi as provas de vocês, só que eu tô sem acesso mais ao portal, tá? Então eu já entreguei a Manu as provas para que ele poste as notas, ok? Então vocês aguardem um pouquinho. Foram notas muito boas, viu? Vocês estão parabéns. Então eu vim desejar boa sorte, venho pra vocês. Ei, gente, boa sorte, muito sucesso, viu? Pra vocês. Ela vai dizer isso. Beijo. Tchau. Ótima professora. Nossa, ela não vai terminando em período com a gente? Não, porque ela passou no concurso, ela vai ter, não pode. Se ela assumir aqui, ela é exonerada já. Ó, então o direito, né, ele busca a justiça, como muitas regras religiosas e morais também. Mas moral e direito não são a mesma coisa. No caso, o direito não é a mesma coisa que justiça, mas Busca, é um fim, é um ideal, né? Lembra que justiça é algo que a gente imagina como ideal, é o justo, né? O direito, ele tenta alcançar isso. A justiça está lá no pouquinho distante. O direito tenta caminhar para lá. Moral e direito não são a mesma coisa, tá? Mas ambos, eles estão aonde? Quem que precisa deles? Quem? Nós, a sociedade, não é? A gente precisa de certos valores morais, a gente precisa de um Estado dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Só que eles não são a mesma coisa. A pergunta quando se foi criado, justamente era em relação ao direito natural. O que era justo para o direito natural? Justo eram valores. Valores, até então, como não existia direito, justos eram aqueles valores morais, religiosos, né? Quando surge a ideia do direito positivo, né, com a formação do Estado, esse direito,
ele tem alguma coisa de moral? Não tem nada a ver com a moral. Tinha pensado esses dias, não tem nada a ver. Moral é moral, direito é direito, cada um no seu quadrado. Funcionou na Segunda Guerra Mundial. Então disse, né, viu-se que esse afastamento do direito e moral ele não pode existir, porque ambos estão na sociedade. A moral como valor daquela sociedade e o direito como uma forma de regular a vida daquela sociedade. Ele precisa sim observar certos valores, porque senão ele não serve para aquela sociedade. Então se criou a teoria do mínimo ético. Moral é uma coisa, o direito é outra coisa, mas o direito ele tem que ter um mínimo de ética, ele corresponder aos anseios e servir a finalidade daquela sociedade. Para ele buscar a justiça, para ele trazer paz social, bem-estar e segurança. Não é maior. Ele não pode estar fora um do outro. Tá? Nem você pode dizer assim que a moral está aqui, que o direito está dentro da moral. Mentira. Porque se eu disser que o direito está dentro da moral, como é que eu vou dizer se moral não é nada fixo, é variável, é valor? Né? Não tem como. Né? Nem eu posso dizer que a moral está toda dentro do direito. Não está, porque tem leis que a gente não considera justas. Que não está lá. Professora, tem uma coercibilidade, né? Sim. O que é que a questão da coerção? O que é que justifica essa criação de um direito positivo? Porque assim, minha gente, não existe a ideia de um direito natural. Ninguém falava em direito natural. As pessoas falavam em justiça a partir de princípios, de valores inerentes ao homem, porque Deus quis, porque o homem merecia aquilo, tá? Então, o que acontecia nessa época? Que como a moral são valores, tá? Ela não funcionava para regular a sociedade. Não de forma satisfatória. Aquela sociedade não vivia em bem-estar, não vivia em paz, porque ela não tinha certezas que a guiavam. E também não tinha uma pessoa forte que a ameaçasse para impedir o seu egoísmo. Aí surge o direito. E o direito se diferencia dos valores. As normas jurídicas se diferenciam das normas morais e religiosas porque tem algo a mais. O que é? São normas coercitivas. São normas que nos obrigam a fazer ou deixar de fazer algo. Porque senão tem o quê? Uma sanção que não é meramente social ou religiosa. É uma sanção o quê? Que privam dos nossos direitos fundamentais. Qual é? A liberdade, ou a propriedade nas penas de multa, nas indenizações. Não é isso? Então o direito, ele tem as normas jurídicas, falando assim é melhor. As normas jurídicas, elas são muito mais efetivas no controle social, né, para o Estado se manter lá e poder reger essa sociedade, porque as pessoas temem isso aqui. E o temor faz sim com que eu limite minha conduta. Se eu sei que se eu agredir Ilane, eu vou ter, olha, se eu agredir, se ela ficar com lesão corporal é crime. Se eu quebrar o relógio dela, dano. Indenização por dano material. Eu prefiro ficar na minha. Então é opção de escolha, porque eu já sei, eu consigo prever o que pode me acontecer. E aquilo permite que eu tenha pelo menos a prudência de evitar aquilo. Eu posso fazer sim, afinal eu sou livre. Mas se eu fizer, eu posso arcar com as consequências. Tá? Então o que diferencia as normas jurídicas das demais normas é porque tem essa previsão, essa possibilidade. Porque o Estado, lembra da deusa da justiça lá com a espada, tem como nos obrigar a ficar preso. Tá certo? Dúvidas? Aqueles livros que essa habilidade lê, cada autor vê o direito de uma forma diferente. Para a gente explicar, a gente tem que se basear na junção de tudo que a gente aprendeu, ou a gente tem que se apegar a um. Minha gente, vocês escolhem, eu não vou dizer como vocês têm que pensar, você vai dizer como você pensa e justificar aquilo. Então defender bem, né? Cada ideia. Como você falou, cada um tem uma visão. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Cada um, olha, vocês estão aqui para pensar, para vocês formarem a opinião de vocês próprios. Isso é o verdadeiro jurista. Jurista não é aquele que lê, que repete, não, é aquele que lê e questiona. Inclusive, pode até contestar o que alguém disse, porque você vai ter respaldos dogmáticos. Certo? Então fiquem bem à vontade. Eu adoro argumentação, agora argumentem. Mostre porque a ideia de vocês é plausível. Isso é o que vale, certo? Fechado? Não sou dessa teoria, já que a gente vai cair. Não.
Já vi. Vai não. A teoria da caixa é só para vocês raciocinarem dentro do que a gente viu, tá? Das teorias do porquê é importante. Alguém aqui participou do congresso? Não participou? Os meninos participaram. Quantos daqueles palestrantes não falaram de direito natural e direito positivo? Acho que nenhum. Não existe um constitucionalista bom que não passe por isso, né? Por quê? Porque a gente precisa ter a noção exata do que precisa ser o direito e da interferência do valor na moral, no direito, para que a gente não desande, né? Porque o valor ele é subjetivo, ele varia de cada pessoa. Tá joia? Fechado, prontos para amanhã para a prova? Minha gente, eu tô me sentindo injustiçada, sabe por quê? Porque vocês vão fazer a prova e vão dizer assim, eita, aquele dia na aula, numa matéria, vocês vão ver, não tem isso não. Vai descendo aí. Deu umas dicas, cadê a... Vai dando umas dicas aí. Deu umas dicas, gente. Fazer a aula agora. Essa aula vai cair, não? Professor, se a gente passar a noite, eu Gente, cadê a não? Aí eu sei.